Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao QLC Play de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte: vamos falar sobre esse 13 Atlas, esse R2 Swan. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito legal, é muito importante a gente entender sobre o crivo da razão, a gente entender sobre o lado espiritual, ou seja, o que eu quero falar aqui com vocês hoje é conseguir conciliar o que é verdade, o que é fake, em cima desses dois objetos interestelares que estão passando aqui pelo nosso sistema solar e a conexão disso com a transição planetária, sem muito blá blá blá, sem muita fantasia, e desmistificando algumas coisas que eu tenho visto por aí. Combinado? Vamos lá, fica aí, fica ligado. A primeira coisa que eu acho legal da gente falar desse cometa é qual o significado espiritual disso. A gente tem que entender que cometas são objetos que fazem uma um translado, né, uma órbita, uma circunferência, uma elíptica em cima do nosso Sol. Então, ele está aqui e aí ele vai fazendo esse movimento e conforme ele vai passando aí pelos astros, eu tenho a movimentação dele um pouco diferente, ele vai passando porque está tudo em movimento, mas geralmente é assim, alguns vêm a cada X tempos, X séculos, às vezes vêm muito há milênios, então depende muito de como ele faz, mas de uma forma geral ele tem essa órbita desse jeito e geralmente a gente pega os cometas, eles geralmente vem, deixa eu procurar um negócio aqui, isso aqui, ó, peraí. Imagina que aqui é o sistema solar, então eu tenho o Sol aqui no centro e nesse plano que a gente chama elíptica, eu tenho todos os planetas girando como se fosse uma pista de carrinho de corrida, né, de autorama em alta velocidade, cada um com a sua velocidade diferente, porque tem tamanhos, volumes, peso, espessura, tudo diferente. Então, na verdade, eles ficam rodando aqui. E aí a gente acha que está todo mundo no mesmo plano. Não está, está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Assim é o nosso sistema solar, onde tem o Sol, o planeta, os planetas em volta. Plutão, que é um planetóide, ele é um pouquinho diferente, então ele não segue muito esse plano, ele segue um pouquinho mais inclinado e ele passa assim. E a maioria dos cometas, eles vêm por cima, por baixo, eles vêm de tudo quanto é lugar. Sempre foi assim historicamente. O que acontece com esse 3 Atlas e o Swan? Eles estão vindo exatamente na elíptica dos planetas. Quando que isso aconteceu? A gente não tem esse registro histórico. Então, essa é a primeira coisa estranha desse objeto interestelar, desse cometa. Realmente é um cometa. Ele tá fazendo ele tem todos os predicados de um cometa, mas calma que a gente vai aprofundar mais isso. Outra coisa interessante é que ele mudou de cor, ele tem componentes diferentes do que a gente conhece, e isso é muito estranho, mas também plausível. Por quê? Porque ele vem de outro local e a gente nunca teve tanta tecnologia assim para poder olhar de perto. Então a gente já teve outros objetos estelares, que foi o Borisov e o Oumuamua. O primeiro foi o Oumuamua, que a gente descobriu em outubro de 2017, e o segundo foi o Borisov, que a gente descobriu em agosto de 2019. E agora a gente tem o 3 Atlas. Então, por que a gente tem esse 3? Porque é o terceiro. Tem 1I, Oumuamua, primeiro objeto interestelar, 2I, o Borisov, segundo objeto interestelar, e 3I, a gente tem o Atlas, que é o terceiro objeto interestelar. Agora está chegando o R2 Swan,
que pela sua trajetória ele é interestelar também, mas o pessoal ainda está estudando, daqui a pouco vem o nome, o batismo, que está todo mundo focado no Três Yatas porque achou muito estranho isso. E aí você começa a ver, falar, ele é uma nave, vai acelerar, vai parar, mudou de rota, não sei o que, blá blá blá. Veja, gente, a gente está falando em cima do que a nossa ciência conhece, o que a gente entende aqui na Terra. O ponto importante dessa história toda, de vocês entenderem, é praticamente impossível você ter um cometa entrando e passando entre todos os planetas, seguindo a nossa elíptica, como eu te expliquei anteriormente. É isso que está chamando muita atenção. O segundo ponto é um espaço curto de tempo, um objeto interestelar atrás do outro, passando aqui no nosso sistema solar. Isso também é um pouco estranho, é fora do normal. Quando a gente olha para o lado espiritual e quando a gente fala de transição planetária, são sinais que estão aparecendo. Então, o que se fala, né, de fontes onde eu tenho bastante confiança no que está sendo falado, como por exemplo o Guga do Comando Lorient, o que ele fala é que aquilo ali é um objeto interestelar que os nossos irmãos maiores programaram e enviaram para reajustar a frequência de todos os planetas, porque a nossa frequência está subindo, ou seja, a nossa frequência de Schumann cada vez ela está mais alta, só que ela não vai de uma vez, a coisa é gradual. Então, se você olhar, e eu já falei aqui, vou deixar o card sobre a ressonância de Schumann, se você olhar em 2015, acho que foi isso, sei lá, estou puxando de cabeça, mas foi mais ou menos em 2015, pela primeira vez a amplitude, que é a altura, o volume da ressonância, passou de 20 pontos, aonde nunca isso tinha acontecido. E hoje é constante bater 70, 50, 30, 40, 80, 90. É um pouco mais raro, mas acima de 30 é toda hora. Coincidentemente, quando o 3 Atlas começou a ficar mais próximo da Terra, que foi agora, e está sendo até hoje, né? Acho que a maior proximidade, quando chegar na última semana de outubro, ele vai começar a passar por trás do Sol e a gente não consegue mais vê-lo e acompanhá-lo. Então todo mundo apontou para ele lá em Marte. Bom, o que acontece é que nesses últimos 7 dias a frequência ficou bem alta e a amplitude também. Quem está lá no meu grupo do WhatsApp vai poder ver isso. Então, quando ele chegou em Marte, a Perseverance lá, que é o rover, que é o robozinho que fica andando em Marte, tirou essa foto que vocês estão vendo aí. Aí todo mundo fala, é o tic-tac, é um objeto. Não, gente, isso é só a distorção da luz. Ele está em alta velocidade, você tira uma foto de carro em alta velocidade, a luz fica esticada. É só isso, ele está refletindo a luz do Sol, nada mais além disso. Mas o fato é, coisas estranhas aconteceram, a NASA parou de transmitir, ela apontou o James Webb, ele apontou um monte de coisa, ela parou de transmitir. Por quê? Tá? Então, isso fica no ar. Se acha que pode ser alguma coisa que a humanidade não precisa saber, então ela corta e gera essa dúvida. Se era algo como um cometa, como todos os outros, e ele é apenas um cometa, não tem nada demais, interestelar, a sua composição é diferente, então por que ela cortou? É isso que incomoda um pouco, gera dúvida, mas faz parte de todo esse processo. E aí eu trouxe aqui para vocês, que eu estou com 2 monitores, por isso que eu estou virando assim, eu trouxe para vocês a elíptica dele. Repara que ele está vindo no mesmo plano e ele saiu cortando como se ele passasse perto de Marte, ele vai passando e vai olhando para todos os planetas onde os planetas estão girando. Tem animações aí na NASA que você pode ver e explicar. Então, isso é muito estranho, tá? É isso que está gerando muita conversa, muito blá 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 na nossa comunidade. Mas, de fato, ele tem cauda, ele tem todos os predicados de um cometa, só que é diferente,
porque ele mudou de cor, ele teve jatos diferentes, ele se comportou um pouco diferente como a maioria dos cometas na hora que ele começa a aproximar do Sol. Toda vez que eles aproximam do Sol, eles vão aumentar a velocidade. Aí tem a relação de física, etc. Então tem muita coisa rodando na mídia que eu não consigo dizer se é verdade ou se é mentira. Apenas eu estou trazendo esses fatos. Agora, quando a gente olha para isso tudo, né, a gente olha aqui, eu estou mostrando agora aqui o R2 Swan. De repente eu encontro um outro objeto, tá, conhecido, e não está se falando muito, RD Swan, que eu simplesmente eu olhei para ele, puxa, um outro cometa? E ele tem 10 vezes a 100 vezes o tamanho do 13 Atlas, que é um tamanho aproximado de 5 quilômetros, que é muito grande. Então eu estou falando numa coisa que pode ter 500 quilômetros, que absurdo, que maluquice é essa? E não está sendo muito falado, ele está quieto. O fato é que ele está vindo ele está vindo em alta velocidade, está meio que em paralelo ao 13 Atlas, e ele vai passar perto da Lua agora, entendeu? Então, agora mesmo, nesse mês de outubro, ele vai passar perto, ele é enorme. O que a gente fala? Eu estou ouvindo falar sobre o plano espiritual. Este cometa enorme, ele realmente está passando, que ele vai passar perto da Lua, isso é fato. Já falaram sobre isso, tá? Então tem aqui você pode ver que ele vai passar perto da Lua, tá vendo? Ele tem uma trajetória muito perto da Terra, não vai se chocar com a gente, não vai causar nada no planeta. Mas por que ele está passando perto da Lua? Por que ele está passando perto? Porque, segundo o meio espiritual, ele é uma nave gigantesca que está levando os espíritos ainda muito com a raiva entranhada, que espíritos da sombra mesmo, bem pesados, que estão adormecidos na Lua, que já foram retirados do planeta por causa da regeneração, já vão ser colocados lá e já vão embora. E isso vai ao encontro do que a gente ouve muito no meio espírita, dizendo que a transição planetária, o ápice de problemas que a gente tem é agora em 2025. A partir de 2026, gradativamente as coisas vão equilibrando, vão melhorando, sendo que a gente ainda vai ter muita turbulência. Então, as coisas casam. Uma coisa estranha que poucas pessoas estão falando, a gente nunca viu 2 cometas passarem ao mesmo tempo desse jeito. Não tem relato disso. Tá? E mais interessante, no mesmo plano que a Terra. Então a chance disso acontecer é a chance de você, sei lá, talvez ganhar na Mega Sena 3 vezes seguidas com números diferentes. Estou falando que é basicamente impossível. É isso que estranha muito. Quando eu olho para o lado espiritual dessas coisas, eu consigo entender. Eu tenho o 4º objeto interestelar chegando e eu associo às 7 trombetas que a gente vê na história da Bíblia. Ou seja, o que são as trombetas? É o anúncio do prenúncio de uma mudança. Tá? Então, quando a gente fala de Apocalipse, é revelação, é mudança. Então está tudo sendo preparado gradativamente para a gente ter toda essa revelação. Tá? Então você note que a trajetória dos cometas geralmente é uma trajetória diferente. Né? Aqui está o Sol, aqui está o plano, a elíptica, o cometa vem geralmente, todos eles praticamente vêm de cima. Esse veio assim. E o Swan veio assim também. Isso que o pessoal está achando muito, muito estranho. Tá? E se você ainda não está acreditando em todas essas revelações, o que está acontecendo e cada vez se falando mais, eu convido a você a assistir, vou deixar aqui também o card, onde eu falo sobre as fotos que foram tiradas do Observatório Palomar, que é um observatório privado, onde se tirava fotochapa, pegaram-se essa fotochapa, jogaram por meio digital e começaram a analisar que objetos estavam lá. E foram encontrados vários objetos que eles chamam de transientes, que não é um objeto estelar,
é algo como se fosse satélite em volta do nosso planeta, e aí eu estou falando de milhares deles. E detalhe, isso foi tirado na década de 50. A gente não tinha nem lançado o primeiro satélite ainda, que foi o Sputnik. Então veja que tem muita coisa. Quem está tocando isso é essa doutora aí, doutora Beatriz Villarroel. Ela é PhD nisso, ela está tocando todos esses projetos com olhar científico, que ela é muito curiosa, e isso está gerando muito rebuliço, tá? Então isso aqui é só uma foto do que eu fiz um vídeo só sobre isso, falando, mostrando para vocês a evidência. Então o que eu quero dizer para vocês é que a verdade, ela está lá fora. Tá tudo na nossa cara. A gente tem um monte de provas e evidências que nós somos acompanhados por irmãos de luz, e os irmãos mais velhos, eles vêm de outro orbe, eles nos acompanham, eles nos ajudam, eles norteiam. Você vai em centro espírita, você vai em centro de umbanda, você vai em centro de candomblé, você vai em tudo quanto é lugar, está começando a se falar que eles existem. Antes era proibido, não se falava nada. Nos últimos, 3, 5 anos que a história começou a surgir, falar, é modinha? Olha, pode até ser, mas é tanta coisa real, é tanta coisa forte, é tanta mudança que está acontecendo, e justamente nesse ápice da transição planetária, onde começa a aflorar o lado mais espiritual, de intuição de todo mundo, e você tem que tomar uma decisão. É por isso que eu fiz esse canal, para te ajudar. Ou seja, ou você continua dormindo e acredita no que falam para você há gerações e há milênios, ou você desperta e começa a ganhar conhecimento e se liberta disso tudo e começa a entender. É melhor fazer agora do que no dia que você desencarnar, chegar do lado de lá, você toma um susto danado e fala assim, então, amigão, a parada é o seguinte, você não acreditou, você não melhorou, tua vibração está muito ruim, você está cheio de vício, você acha que a vida era só o bem bom material, então, cara, acabou, tá? Eu estou botando você aqui nessa navezinha, e você vai ser levado para outra escola, que é outro planeta, porque aqui você não vai poder ficar mais. Aí você toma um susto danado que chega lá, não tem nada mais da tecnologia. Ou seja, você vai ajudar as outras pessoas que estão iniciando naquela escola, no mesmo ano que ela, mas a tua bagagem, a tua experiência, a tua inteligência, a tua asa do conhecimento está maior do que a deles. Então você vai ajudar a compartilhar. Em contrapartida, a asa da moral deles está melhor ou equivalente à sua, e aí vocês vão se ajudar. É simples assim, gente. Não tem mágica, não tem nada demais, não tem nenhuma loucura além disso. É apenas o teu conhecimento. É isso que vai libertar você, é isso que vai ajudar você, é isso que vai fazer com que você cresça. Então, assiste esse vídeo, veja com calma, se precisar, só me pedir, tirar dúvidas lá no Gmail, que é quantaluzcelestial@gmail.com, e eu estou sempre aqui à disposição para tirar dúvidas, para falar. O que eu quis trazer aqui é dar mão dadas da ciência com o mundo espiritual. Então, nesse mundo de transição planetária, nós já tivemos 4 trombetas trocando, anunciando a transição planetária. Faltam mais 3. E depois dela, aí sim, a gente já tem um anúncio e vida que segue. Vamos seguir nisso daí. Fechado? Muita paz, muita luz para você. Até o próximo vídeo. Esse foi rapidão, excepcional. Tchau, fiquem com Deus.